Causos amaldiçoados do interior que apenas sobreviventes assombrados conhecem. EP2. A noite estava pesada. Maria, uma enfermeira de 28 anos, voltava para casa após mais um plantão em um hospital abandonado, um lugar que guardava mais segredos que cura. A poeira no ar parecia dançar ao som de sussurros, como se as paredes desmoronadas tivessem histórias para contar, histórias que não eram para seus ouvidos. E enquanto ela atravessava a pequena cidade da Bahia, um arrepio percorria sua espinha. Algo estava errado. Ao abrir a porta de casa, o que antes era um lar acolhedor, agora parecia um túmulo. A luz trêmula iluminava desenhos estranhos nas paredes, símbolos que disparavam seu coração, um círculo com uma cruz, linhas entrelaçadas, formas obscuras. Maria tentava entender. São só manchas, pensava, mas a verdade era que a noite parecia viva. Sons começavam a ecoar, murmúrios que sussurravam seu nome. Estava perdendo a razão ou estava apenas começando a ver a verdade? E então o gato preto apareceu, atravessando seu caminho como se fosse o próprio mensageiro do desespero. Maria prendeu a respiração, sabia que aquelas noites estranhas estavam para se intensificar. Determinação a levou até a delegacia da cidade. Por favor, preciso de ajuda, minha irmã está desaparecida. O policial mal levantou os olhos, cínico. As conversas no mercado, as vozes baixas que evitavam seu olhar, tudo a deixava ilhada em sua dor. Ela está sozinha, querida. O que se passa com você? Sussurravam os vizinhos, como se fossem contagiante. E o medo a consumia, um veneno que drenava suas forças. Certa noite, enquanto escutava batidas na parede, Maria sentiu que algo a observava. O cheiro da floresta invadiu sua casa, uma mistura de terra molhada e folhas secas. Lembrou-se das histórias da avó sobre mulheres que se aventuraram naquelas matas e nunca mais voltaram. Os lamentos das almas penadas ganhavam força em sua mente. E lá estava ela, cara a cara com o que temia ao olhar para a floresta. Uma risada distante cortou o silêncio, uma risada aguda e cheia de desdém. O medo a paralisou. Maria sabia que tinha que ser corajosa, mas sua coragem seria o bastante? Num movimento impulsivo, agarrou a lanterna e saiu de casa, a noite a engolindo como o próprio abismo. Do outro lado da rua, seu Pedro a observava com um olhar que não escondia o que poderia ser mais do que solidão de um velho. O que ele sabia que ela não sabia? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com cada passo que dava, a floresta pulsava. Uma sombra cruzou rapidamente entre as árvores, fazendo Maria estremecer. Algo a desafiava, e ela estava prestes a cruzar uma linha sem volta. O que quer que estivesse lá fora, queria ela, e parecia estar mais perto do que jamais imaginou. A ansiedade apertava seu peito. Não havia como voltar atrás agora. Ela precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. E no fundo da floresta, o eco de gritos ressoava, chamando seu nome, desafiando-a a seguir em frente. Maria hesitou por um instante, o calor da lanterna tremendo em suas mãos. Aquela floresta, tão familiar, parecia tomada por um tipo de força que ela nunca tinha experimentado. A vegetação verdejante tornou-se um mar profundo de sombras, e cada passo soava como um eco de advertência. O chamado abafado daquelas vozes parecia vir de todos os lados, uma sinfonia sinistra que a envolvia. À medida que se aprofundava, os repentes baixos da floresta tornavam-se mais evidentes. O farfalhar de folhas, o estalo de galhos quebrando e outro ruído, um uivar que atravessava a escuridão como um soco no estômago. Maria não podia voltar agora. A necessidade de saber o que tinha acontecido com sua irmã a impelia adiante, mesmo quando tudo em seu ser gritava para que parasse. De repente, ela parou, congelada. À sua frente, uma clareira se abria. A luz da lanterna revelou um altar rudimentar, feito de pedras cobertas de musgo e folhas secas. No centro, um boneco de pano, com traços grotescos que simulavam uma face humana, observava-a. Os olhos, dois pequenos buracos escuros, pareciam seguir seus movimentos.
Maria sentiu o peito apertar, uma sensação de náusea a invadiu. Aquela era uma cena de sacrifício, algo que nunca pensou que pudesse existir em sua cidade. Um zumbido começou a ecoar, como se as próprias árvores estivessem murmurando encantamentos. E então, entre os murmúrios, uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher, seu rosto coberto por um véu rasgado, que dançava em torno do altar como um espectro. Ao ver Maria, ela parou abruptamente. Havia um brilho maligno em seus olhos. Você veio para buscar sua irmã? A voz soava com ecos de muitos outros, como se cada sílaba estivesse carregada de dor. Maria sentiu um frio intenso na espinha, mas não poderia recuar agora, precisava saber. Então você sabe onde ela está? A mulher sorriu, um sorriso vazio que deixou Maria ainda mais desesperada. Não é algo que você está pronta para descobrir. Algumas portas não devem ser abertas. Algumas verdades não devem ser reveladas. Os gritos aumentaram em volume, tornando-se ensurdecedores enquanto a imagem da irmã de Maria surgia em sua mente. Lembranças a inundaram, rindo, chorando e agora perdida. Ela precisava resistir ao medo que a envolvia e entender o que estava acontecendo. Me diga onde ela está, o que aconteceu com ela. A intensidade de suas palavras a fez parecer mais corajosa do que realmente se sentia. A mulher não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se aproximou do altar, movendo-se de maneira hipnótica, como se estivesse realizando uma dança sem fim. A sensação de que algo estava se aproximando fez o coração de Maria disparar ainda mais. Algo, ou alguém, não era só uma dança, era um ritual. Os murmúrios se tornaram gritos ensurdecedores e, de repente, a escuridão à sua volta começou a se agitar. Raízes e galhos pareciam ganhar vida, se esticando em direção a ela. Maria sentiu uma paralisia crescente em suas pernas. Ela estava presa, cercada pelo que pareciam ser os espíritos atormentados da floresta, suas almas pedindo ajuda ou vingança. Escolha! Gritou a mulher, pontuando a palavra como uma facada. Sua vida ou a dela. O altar do sacrifício exige um preço. Maria olhou ao redor. O que ela faria agora? Poderia sacrificar sua própria vida ou lutar para encontrar a irmã? Qual seria o custo de sua decisão? As vozes desapareceram e o silêncio pesou como uma lâmina afiada. Ela tinha que fazer uma escolha e o tempo se esgotava. No entanto, ao se preparar para responder, uma sombra se moveu mais uma vez atrás dela. Com um grito agudo, Maria se virou e o que viu a fez perder todo o fôlego. O verdadeiro terror do lugar finalmente se revelava. O que era aquela sombra? A quem pertencia? A resposta estava a poucos passos, mas o tempo que lhe restava se esgotava rapidamente. O que Maria viu fez seu coração parar. Das sombras, uma figura se destacava, alta, desproporcional, com braços longos e desengonçados. A luz da lanterna mal iluminava seu corpo pálido e curvado. A criatura tinha um rosto deformado, linhas retorcidas que lembravam mais uma máscara de dor do que uma feição humana. Os olhos eram buracos profundos, ínvios, como se a escuridão tivesse criado um ser a partir da própria noite. A mulher na dança parou e a atmosfera ficou densa, como se o ar ao redor estivesse prestes a explodir. Eu não esperava que você chegasse tão longe, ela sussurrou, sem desviar os olhos da criatura que se aproximava de Maria. Mas agora vocês estão interligados, o sacrifício tem uma nova forma. Maria deu um passo para trás, mas as raízes que antes aprenderam pareciam se agravar, se entrelaçando em torno de suas pernas como serpentes, apertando cada vez mais. O som de algo arrastando-se pelo chão a fez congelar. A figura agora estava a poucos metros dela, seus braços esticando-se como garras, balançando lentamente, como se avaliando seu próximo movimento. Você quer saber onde está sua irmã? A voz da mulher soou mais forte, o eco vibrando nas árvores. Maria abriu a boca, mas nenhum som saiu. O pavor a paralisava. A criatura parecia não ter interesse na mulher. Estava totalmente focada em Maria, como se pudesse sentir o medo emanando dela. Ela é parte deste lugar agora, assim como você pode ser, se escolher. Um grito abafado ecoou na clareira. Maria não sabia se era dela ou de sua irmã. Seu instinto a dizia que era hora de agir, mas o terror a deixava paralisada. A mulher dançava em círculos, sentindo a vibração do ritual. Com um movimento brusco, ela apontou para o altar. O altar requer um coração. Maria lutou contra as raízes, mas o esforço era em vão. Cada vez que tentava se mover, mais apertados os laços se tornavam. O uivar terrível ressoava novamente, parecendo mais próximo.
O medo se transformava em desespero, e a ideia de sacrificar sua própria vida não parecia mais enganosa, mas necessária. Você não pode ceder! Uma voz familiar gritou de algum lugar nas profundezas de sua mente, e por um breve momento ela sentiu a presença de sua irmã, como um fio tênue de esperança. A conexão era fraca, mas Maria se agarrou a ela, embasada pela determinação. Se sua vida é o preço, que seja! Gritou Maria, encarando a criatura. Ela se esforçou para se soltar das amarras e, num movimento rápido, agarrou o boneco de pano no altar. Se é por você, eu farei. No entanto, a mulher começou a rir, um riso ecoante, cortante. Gosta de brincar com o destino? Então, sinta as consequências. As sombras ao redor começaram a ondular, e a criatura avançou em direção a Maria, que segurava o boneco como se fosse sua própria alma. A sensação de que o chão sob seus pés estava se desintegrando a atingiu como um golpe. Raízes se entrelaçavam em torno de seus braços, quase a puxando para o altar. Você não pode salvar a sua irmã! Alguém dizia entre os outros gritos, talvez o eco dos espíritos ao redor. Contudo, Maria não tinha mais intenção de recuar. O que ela não sabia era que a decisão havia sido feita, mas a verdade sobre o que aconteceria a seguir ainda estava velada em um manto de escuridão. Com o boneco nas mãos, sentiu uma eletricidade correr pelo seu corpo. Mas será que ela estava pronta para suportar o peso do que viria? Então, com um movimento de desespero, Maria se lançou na direção da criatura. O que aconteceria agora? A escuridão estava prestes a ceder um último segredo, mas qual seria o verdadeiro preço por saber a verdade sobre sua irmã? A criatura parou diante de Maria, o olhar vazio, mergulhado em uma escuridão que parecia engolir a luz da lanterna. O ar ficou denso, pulsando com uma energia estranha e inquietante. Maria sentiu a palidez do boneco de pano em suas mãos. Era como se aquele pequeno objeto pulsasse, como um pequeno coração rebelde tentando se desprender de um destino sombrio. E agora, o que fará? A voz da mulher cortou o silêncio, pronunciando cada palavra com um sarcasmo perigoso. Você realmente acha que pode fazer diferença nessa dança macabra? Desesperada, Maria olhou para a criatura que se agachava na sua frente. Os braços longos e desengonçados se estendiam em sua direção, com dedos que pareciam garras afiadas. Um arrepio percorreu sua espinha quando as garras tocaram levemente seu braço. Um choque violento a fez sentir uma onda de dor, como se uma lembrança aflita de sua irmã estivesse sendo arrancada dela. O boneco aquecia em suas mãos e, por um instante, Maria teve uma visão. Imagens de sua irmã surgiram, rindo, brincando, e então, subitamente, uma sombra a engoliu. O coração dela se apertou. Aquele ser, de alguma forma, estava conectado à sua família, à sua dor. Agora, ele se alimentava do medo que crescia dentro dela. Você tem que escolher. A mulher dançante fez um movimento circular, atraindo a atenção do grupo de sombras ao redor. Um coração para salvar outro, ou você se tornará parte disso tudo. A figura intimidante à sua frente parecia inclinar-se como se examinasse Maria, avaliando sua luta interna. Ela respirou fundo, tentando recolher a coragem que reconheceu no olhar de sua irmã. Sabia que a rendição significaria a perda dela, mas a ideia de entregar sua vida, de sacrificar sua própria essência por plantações de dor, parecia uma armadilha sem saída. Com um grito sufocado, a mulher dançante parou e suas expressões mudaram. Você é forte o bastante para desafiar esse destino, mas será que tem coragem de romper a linha entre a vida e a morte? Maria pôs o boneco à frente como se fosse um escudo. As raízes começaram a se contorcer e puxá-la com mais força. O urro da criatura ecoou novamente, mas agora tinha um tom mais suave, quase sedutor. Você quer saber o que aconteceu com ela? Venha, descubra o que realmente se esconde nesse lugar. Desesperada, Maria sentiu o peso das raízes enquanto lutava para se soltar, mas a ameaça da criatura era palpável. A escolha é sua, Maria, ecoou a voz familiar da irmã em sua mente. E Maria percebeu que não eram apenas suas vidas que estavam em jogo. O destino de muitos outros talvez dependesse de sua coragem. O boneco começou a vibrar intensamente em suas mãos, pulsando como se vivesse. A atmosfera à sua volta se tornava opressiva e Maria sentia a realidade se contorcer. A mulher dançante estendeu as mãos como se estivesse pronta para reivindicar o que estava por vir. Se você realmente deseja saber, sinta a dor, riu a mulher, e as sombras ao redor começaram a agitar. Com a adrenalina correndo em suas veias, Maria decidiu.
Ela tinha que enfrentar não só a criatura, mas a verdade sombria que cercava sua irmã. Eu escolho a verdade, gritou, e assim que as palavras saíram de sua boca, as sombras se retorceram como se fossem um mar revolto. O altar começou a brilhar e uma onda de energia elétrica correu pela clareira. A mulher dançante olhou com horror, as sombras paralisadas, atordoadas pela escolha drástica de Maria. Mas a criatura à sua frente rosnou, pronta para atacar. E então, antes que tudo ficasse claro, o chão sob ela se partiu, ceifando seu equilíbrio e lançando-a em uma espiral de sombras. Maria estava prestes a descobrir que parte da verdade pode ser mais aterrorizante do que a escuridão em que estava submersa. Para onde aquele abismo a levaria? O que realmente aguardava por ela? A verdade finalmente se revelaria, mas a um custo que nem mesmo Maria poderia imaginar. A queda foi acompanhada de um grito silencioso. O abismo a sugou sem piedade, como se a escuridão quisesse fazer dela mais um fragmento do seu horror. Maria estava em um túnel sem fim, a velocidade fazendo seu estômago se contorcer. A cada virada, as paredes pareciam se estreitar e pulsar, como um ser vivo que a devorava. Ela se perguntava se conseguiria escapar daquela voracidade. O boneco que segurava pulsava quente em suas mãos, irradiando uma energia que parecia responder à sua angústia. Quando finalmente o chão se estabilizou, Maria caiu de joelhos em uma superfície áspera e fria. O espaço ao seu redor era quase surreal. As paredes eram revestidas de teias de aranha que pareciam respirar lentamente, como se ocultassem algo. Um odor de mofo e podridão invadia as narinas. E logo, um murmúrio ecoou pela caverna, crescendo gradualmente. Era como se as vozes de almas perdidas ecoassem desde tempos imemoriais, chamando por ajuda ou por vingança. Maria levantou-se, o coração batendo acelerado, e com o boneco ainda firme em suas mãos, ela explorou o ambiente. A iluminação era tênue, com uma luz fraca surgindo de fendas na rocha, mas ela não se pode dar ao luxo de hesitar. Precisava entender mais sobre essa estranha conexão, e principalmente sobre o que aconteceu com sua irmã. Ao caminhar, suas lembranças começaram a se entrelaçar com as vozes ao redor, formando uma tapeçaria confusa de dor e perda. A imagem de sua irmã, ainda tão viva em sua memória, surgia constantemente. Mas então, Maria sentiu algo diferente. Um puxão em seu estômago fez com que a sensação de terror se intensificasse. Ela estava sendo observada. No fundo da caverna, lá estava ela, a mesma mulher dançante, agora rodeada por sombras que se arrastavam como serpentes. Mas havia algo mais. Atrás dela, um vasto mural de rostos distorcidos se formava. E entre eles, Maria reconheceu o sorriso inocente de sua irmã. O medo a paralisou. Você veio em busca da verdade. A mulher riu maliciosamente, trazendo consigo um eco profundo. Mas a verdade tem um preço. Ela revela não apenas o que você deseja saber, mas também o que você teme. Com cada palavra, as sombras começaram a se agitar, e os rostos no mural pareciam mover-se, murmurando segredos não ditos, lamentações e promessas. O boneco em suas mãos ficou ainda mais quente, pulsando em desespero, como se quisesse libertá-la daquele lugar sombrio. A mulher estendeu a mão, e as sombras formaram um vórtice, sugando a luz ao seu redor. Você está pronta para saber a origem da dor que carrega? Está disposta a perder tudo o que lhe resta para resgatar o que foi roubado de você? Maria sentiu o suor escorrendo por sua testa, e sua coragem vacilou. Mas a imagem da irmã, encurralada no mural, a instigou. O desejo de salvá-la superou o medo. Sim, eu vou enfrentar o que for necessário, gritou, a voz ecoando pelo espaço sombrio. Um silêncio mortal tomou conta, e no instante seguinte, a mulher dançante começou a rir de forma maníaca. Então, que comece a dança da verdade! Em um estalo, o mural começou a se dissolver, revelando não apenas a história do passado de Maria, mas também uma teia de mentiras e escolhas sombrias que a haviam levado até ali. O chão tremeu e as sombras ganhavam forma, desnudando as histórias de vida e morte que eram entrelaçadas e esquecidas. Maria se preparou, agora enfrentando o desafio de não apenas resgatar sua irmã, mas também as almas que clamavam por libertação. A revelação estava próxima, mas a pergunta permanecia: qual seria o custo dessa verdade? As paredes começavam a se fechar novamente, e a escuridão se aproximava, em uma dança macabra.
Seria ela forte o bastante para enfrentar a intensidade da dor que se aproximava? As sombras já sussurravam suas promessas aterradoras, e o que antes fora um sonho, agora era um pesadelo prestes a explodir em sua cara. A risada da mulher abafou os ecos das vozes, tornando o ambiente ainda mais opressor. As sombras dançavam ao seu redor, empurrando Maria para um espaço cada vez mais apertado. O boneco em suas mãos parecia pulsar em desespero, e um arrepio percorreu sua coluna. A promessa da verdade começou a formar imagens em sua mente. A dor e o medo de cada alma capturada naquele mural buscaram um lugar em seu coração. Abrindo os olhos, Maria encarou o mural que se dissolvia, agora revelando uma sequência de acontecimentos. Casas em chamas, olhares apavorados, sussurros de desesperança. Cenas de sua infância surgiam, mas não eram as lembranças calorosas que ela guardava. Ela viu sua irmã brincando ao lado de outras crianças, longe daquelas sombras. Uma mão pairava sobre a cabeça da irmã, desfocada, envolta em trevas. O que era aquilo? Uma presença na vida delas que ela nunca havia notado? Veja bem, Maria, a mulher dançante disse, a voz aveludada misturando-se com os lamentos etéreos. As escolhas que você fez, as que sua família fez, cada um desses rostos esconde segredos que você não ousa decifrar. Você pode salvar sua irmã, mas haverá um preço. De repente, uma sombra mais intensa se destacou do fundo e, com uma rapidez assustadora, se lançou na direção de Maria. Ela mal teve tempo de reagir, sentindo o frio que emanava daquela presença. O boneco em suas mãos esfaqueou seu coração com calor, tentando protegê-la. Uma luz explodiu em sua mente e, por um momento, as sombras hesitaram. Você não é tão poderosa quanto imagina, a mulher provocou, sua risada ecoando como um trovão. A luz nas mãos de Maria crescia, rompendo o espaço ao redor. As sombras recuaram, mas não por muito tempo. Elas logo se reagrupavam, formando um corpo mais denso, com mais formas e contornos. Maria estava prestes a ceder ao pânico, quando viu a imagem de sua irmã novamente, envolta por uma neblina nauseante. Os olhos de sua irmã, normalmente tão brilhantes, agora estavam opacos, cheios de um vazio que a fazia lembrar da culpa que persistia em sua mente. O custo para resgatá-la começou a parecer imbatível. Desesperada, Maria olhou para a mulher dançante. O que você quer de mim? O que eu tenho que sacrificar? Ah, Lema querido, ela sussurrou, o sorriso se expandindo em seu rosto. Sua coragem não é suficiente. Você precisará olhar mais fundo dentro de si. As vozes ao redor tornaram-se um rugido ensurdecedor, clamando com um único desejo: libertação. Maria encostou a mão na parede fria e, com isso, as sombras a envolveram, apertando-a, tentando forçar uma confissão. Flashbacks se tornaram visíveis, momentos de abandono, de traição e de decisões tomadas em um impulso cego. O peso de cada escolha caía sobre seus ombros, como um manto pesado. A mulher dançante se aproximou, quase sussurrando. Uma vida por uma vida. Uma verdade revelada por uma verdade calada. O que você sacrificará para saber o que realmente aconteceu com ela? Maria ficou paralisada, a mente girando. Trevas a cercavam, mas suas mãos apertavam o boneco como um último bastião de esperança. O calor emanado por ele parecia ceder confiança, sussurrando que ela ainda poderia fazer a escolha correta. O que ela desejava? O que era a verdade para ela? Nem mesmo a dúvida poderia pará-la. Eu escolho a verdade sobre o preço. Eu não vou desistir. As sombras se agitaram e as paredes começaram a tremer ainda mais. Era a hora. Ela sabia que a luta não terminaria ali. Maria se preparou para a revelação, um último empurrão para desvendar o horror necessário. Mas o que aconteceria quando a verdade rompesse as barreiras do medo e do sacrifício? E então, a mulher dançante riu, um eco que reverberou pela caverna inteira, e as sombras começaram a se mover, desenhando formas de uma nova realidade. Coragem e tolice são faces da mesma moeda, Maria. A vida que você amava pode estar a um passo, mas o custo pode ser mais insuportável do que você imagina. E assim, em um súbito movimento, uma nova mudança aterrorizante trouxe a verdadeira natureza de seu destino à tona. Maria estava prestes a descobrir que as respostas poderiam ser a própria prisão. Como se a escuridão estivesse adorando aquela nova reviravolta, as vozes agora sussurravam diretamente em seus ouvidos. E Maria não tinha escolha. À frente, um novo mistério aguardava.
Que escolha faria agora? O chão sob os pés de Maria vibrou, como se o próprio lugar estivesse vivo, pulsando em resposta ao seu dilema. A mulher dançante, agora com contornos mais definidos, parecia uma marionete enraizada em um jogo cruel. Seus olhos brilhavam com uma malícia que Maria não conseguia ignorar. A verdade a aguardava, mas teria que atravessar um abismo de dor para alcançá-la. As sombras em frenesi rodearam Maria, tocando sua pele como dedos frios, deslizando por seu corpo e fazendo-a estremecer. Olhe mais fundo, liberte-se, sussurravam as vozes, como um coro de almas perdidas. Elas queriam que ela se confrontasse com o que havia enterrado. Maria sentiu uma pressão em seu peito, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela, forçando-se a ser reconhecido. A mulher, agora mais próxima, fez um gesto brusco e, em um instante, as sombras se reagrupavam para formar imagens familiares. Maria viu-se novamente em sua infância, as risadas ao redor, mas agora distorcidas. E no centro, sua irmã, mas com uma expressão de desespero que a deixava em choque. "Ajude-me, por favor!" ela suplicou, e aquela voz singela rasgou o coração de Maria. "Isso é o que você quer, não é?" a mulher dançante provocou, sua voz uma névoa pesada. Resgatar a pequena Maria. Mas a que preço? Pense rápido. O que você realmente sabe sobre sua irmã? A pressão em seu peito aumentou, e Maria viu flashes de momentos, palavras ditas em voz alta, promessas quebradas, segredos sussurrados sob o manto da noite. Um deles era especialmente nítido, um desentendimento entre suas mães, um tema proibido que sempre guardaram como uma bomba relógio. "Não, não posso!" gritou Maria, mas seu próprio grito se perdeu no eco da caverna. Ela queria correr, se esconder, mas as sombras a mantinham presa. A lógica se desvanecia, e ela se viu emaranhada em seu próprio medo, questionando se alguma vez realmente conheceu a irmã a quem tanto amava. As vozes tornaram-se mais alarmantes, clamando por atenção. "Faça a escolha, Maria! Revele o que você esconde!" Uma cacofonia de urgência encheu o ar, dilacerando sua sanidade. E então, uma realização começou a tomar forma. As memórias de um verão quente, as brigas com a irmã, mas também um sorriso cúmplice, um segredo guardado. Algo na memória, um momento crucial. Maria viu a cena em câmera lenta, as duas meninas, as mãos entrelaçadas, fazendo uma promessa. Mas logo depois, uma porta se fechando, uma separação, um sussurro que jamais fora revelado. "Qual é a verdade que você teme, Maria?" a mulher dançante a desafiou. E de seus olhos, um brilho maligno refletia diretamente suas inseguranças. "O que você esconde? Diga-me o que você quer saber!" Maria gritou, agoniada, enquanto as sombras a cercavam. Elas não estavam lá apenas para aterrorizar, mas para forçá-la a encarar o que realmente importava. A mulher sorriu, mas havia algo de mais profundo no seu olhar. "Você sabe, o que aconteceu no dia em que sua vida mudou. Uma escolha foi feita. Ouça a dor, deixe-a sair." A pressão em seu peito se intensificou, e Maria sentiu que precisava se libertar daquela prisão psicológica. Num movimento súbito, ela ergueu o boneco, agora brilhando com uma luz dourada, como se estivesse canalizando seu desespero e determinação. "Eu não vou deixar você me controlar!" ela gritou, e as sombras hesitaram. A luz brotou mais forte, e com um grito primal, um último esforço, Maria desatou as correntes invisíveis que a prendiam à dúvida. Mas ao fazer isso, algo inesperado aconteceu. Um rugido ecoou pelas paredes da caverna, e as sombras começaram a se contorcer como se fossem compridas serpentes fugindo da luz. Maria teve um momento de alívio, mas no fundo, algo a incomodava. A mulher dançante, agora com um brilho de fúria nos olhos, virou-se para Maria. "Você não sabe que o que está prestes a revelá-los irá custar mais do que simplesmente enfrentar suas próprias sombras?" disse ela. E antes que Maria pudesse responder, um grito ensurdecedor explodiu ao seu redor. A luz, agora ofuscante, tomou conta de todo o espaço. Maria não sabia o que iria acontecer a seguir, mas um novo dilema a aguardava. A verdade estava próxima, mas seria ainda mais aterrorizante do que as sombras, que agora batucavam demonicamente na parede. Qual revelação seu coração estava prestes a suportar? O pavor de perder sua irmã novamente? Ou o medo de descobrir algo que a prendesse em um ciclo interminável de dor? O próximo passo de sua jornada seria mais do que cruel, seria um verdadeiro teste de seu espírito. E a mulher dançante já não era só uma figura, mas um símbolo da tormenta interna que não a deixaria em paz até que qualquer que fosse seu destino, enfim, se manifestasse. Os ecos do grito se perderam na imensidão da luz ofuscante,
mas o coração de Maria ainda pulsava no ritmo frenético do medo. Ela não conseguia mais ver a mulher dançante, mas sentia sua presença, uma sombra ameaçadora que pairava por trás da cortina brilhante, aguardando o momento certo para atacar. Maria começou a avançar, cada passo ecoando como um tambor em seu peito, enquanto as memórias da infância tornavam-se cada vez mais vívidas. A luz começou a se dissipar, revelando imagens distorcidas de momentos que não conseguiria esquecer. Risos, traições, promessas sussurradas atrás de portas fechadas e olhares cúmplices que agora pareciam garotos de sombras. Eu vou saber a verdade, Maria decidiu, a determinação queimando dentro dela como uma lâmpada prestes a explodir. Com um esforço imenso, ela se virou para um canto escuro da caverna, onde as sombras se reuniam como hienas famintas, e gritou: "O que você quer de mim? O que você está escondendo?" As sombras hesitaram, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente, como se a própria caverna estivesse prendendo a respiração. Mas, em resposta, a mulher dançante surgiu do abismo da escuridão, agora mais próxima do que nunca, seus olhos, 2 faróis de um mar tempestuoso. Você não pode fugir da verdade, Maria. Ela sempre encontrará um jeito de vir à tona. O que aconteceu naquela noite? Maria perguntou, o desespero despontando em sua voz. Por que eu não consigo lembrar? Você a esqueceu, porque a dor era insuportável. A mulher moveu-se como uma sombra, fluida e sedutora. Mas, a cada momento que você nega, o peso fica maior. Venha, eu mostrarei. Então, com um movimento que parecia mágico, as sombras se reuniram e formaram uma tela, um portal para o passado. Maria viu uma cena se desenrolar, uma briga entre suas mães, a discussão elevada, palavras cortantes como facas. A tensão era palpável. Uma delas seguiu em direção a um quarto, e antes que Maria pudesse processar, um grito de sua irmã rasgou a cena. Maria! Você me prometeu que nunca deixaria! A cena se transformou, o ambiente agora carregado de um cheiro metálico, o frio do medo assediando seu coração. Sua irmã estava no escuro, cercada por sombras, os olhos marejados de desespero. Por favor, me ajude, estou presa! Maria abriu a boca para gritar, mas nenhuma voz saiu. O desespero a atingiu com a força de um soco no estômago. O que aconteceu? O que eu fiz? A confusão se misturava ao medo. Ao fundo, podia perceber a mulher dançante, observando, como uma serpente pronta para morder. É isso que você deseja? Resgatar sua irmã ou enfrentar de vez o seu passado? O que você está disposta a perder, Maria? A mulher sussurrou, como um eco de sua própria dúvida. A luz começou a vacilar, e com isso, a realidade ao seu redor parecia se desintegrar. Se as sombras não eram apenas uma prisão, mas uma parte involuntária de sua verdade, então, talvez... Maria deu um passo adiante, decidida a enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. Eu não tenho mais medo de você, ela gritou, mas suas palavras tremiam. Ao seu redor, as sombras começaram a se contorcer violentamente, como se estivessem enlouquecendo com o desafio. Então que venha o que tiver que vir. A mulher dançante riu, uma risada que ressoou esganiçada e ecoada, enquanto a caverna ao redor de Maria se tornava cada vez mais instável e ameaçadora. A verdadeira forma do terror estava prestes a se revelar, e Maria sentiu a urgência pulsar por suas veias. Ela estava prestes a descobrir que a luta não era só contra as sombras que a cercavam, mas uma batalha contra a própria essência de sua dor. Mas, no instante seguinte, uma rachadura se formou no chão. O chão, que parecia vivo, começou a puxá-la, como se estivesse chamando Maria de volta para a escuridão. Ela tentou fugir, mas as sombras apertavam, e a mulher dançante ficou na sua frente, sorrindo com um olhar que prometia desespero. E no último momento, Maria percebeu que o verdadeiro desafio não era simplesmente resgatar sua irmã, mas confrontar uma verdade que poderia mudar tudo. Como ela poderia enfrentar a escuridão sem se perder no processo? A luta estava apenas começando, e os fantasmas do passado estavam prontos para cobrar seu preço. O chão, agora se contorcendo sobre os pés de Maria, parecia ter vida própria, como se quisesse devorá-la. As sombras pulsavam, e a mulher dançante a observava com um sorriso cruel. Era uma testadora de limites, pronta para aquietar qualquer esperança que restava dentro dela. Você não pode se esconder mais, Maria. A mulher murmurou, avançando um passo. A verdade está mais perto do que você imagina, e eu sou a chave para isso.
Maria sentiu um frio na espinha ao ouvir as palavras que ressoavam como sinos de alerta. Ao olhar em volta, a caverna começava a se desvanecer, as paredes se desmanchando em uma tempestade de sombras contraditórias. Ela se sentia presa em um pesadelo sem fim, onde não havia saída. Por favor, não! Eu só quero salvar minha irmã! Maria implorou, sua voz se quebrando em desespero. Salvá-la? A mulher dançante riu, ecoando um som que ressoava nas profundezas da caverna. Você precisa entender que a única pessoa que pode ser salva é você. A verdade que você procura está dentro de você. De repente, as sombras se agitaram e começaram a formar rostos distorcidos. Um homem, uma criança, uma figura de mulher. Cada expressão era um reflexo de dor e tristeza, esculpidas nas brumas da memória. Esses rostos conheciam Maria, mas ela não se lembrava deles. Tentei identificar as figuras, mas a mente a levou a um lugar ainda mais sombrio. Quem são vocês? Maria gritou, mas sua voz se perdeu na ecoação do desespero. São você e as suas decisões, os ecos das suas escolhas, disse a mulher dançante, agora em um tom quase maternal. O passado nunca vai embora, Maria. A cada passo que você dá para frente, lembra-se que as sombras que perseguem são mais reais do que qualquer luz que você encontre. Maria sentiu a pressão aumentar. Se aquilo eram realmente as suas memórias, então a dor que ela havia escondido não era apenas dela. Era um legado sombrio que precisava ser enfrentado. Ela tinha que desvendar as camadas daquele mistério. Se é assim, o que eu preciso fazer? Ela estava pronta para tudo. Encontre o que foi perdido naquele quarto. As sombras se agitaram novamente e ela viu mais flashes, objetos quebrados, lágrimas, uma porta rangendo. E você descobrirá a verdade. Sem pensar, Maria avançou em direção a um ponto iluminado à distância, onde as sombras se dissipavam, clamando por algo invisível, como se o próprio ambiente estivesse implorando para que ela descobrisse a resposta. O caminho estava cheio de obstáculos, as vozes ecoando em seus ouvidos, sussurrando segredos que pareciam empurrá-la para baixo. Você não é forte o bastante, você nunca vai conseguir. Novamente, ela tentou ignorá-las, apenas se concentrando no que tinha visto, a porta rangendo e a promessa de uma revelação. Mas quando finalmente alcançou a luz, Maria encontrou uma porta antiga, coberta de marcas e bolor. Consistia em um portal para seu passado, e no fundo, ela sabia que abrir essa porta poderia não trazer apenas respostas, mas consequências devastadoras. Com a respiração pesada, Maria ergueu a mão, as palmas suadas contra a madeira fria. O que estava do outro lado poderia ser o que ela mais temia. Preparada para descobrir quem você realmente é? A mulher dançante sussurrou, agora mais próxima, com um olhar que misturava curiosidade e expectativa. Antes que pudesse responder, a porta se abriu com um gemido macabro e um vento gelado a arrastou para um novo pesadelo. As sombras, agora como garras, arrastavam-na para um novo pesadelo. Maria se viu diante de um vasto quarto, a escuridão pulsando com a própria vida. Algo a observava. Ela não estava sozinha. E ao fundo, uma figura conhecida se destacava. Uma garota jovem, com os olhos marejados e a expressão de terror, chamava seu nome. Maria! O eco retumbante da palavra atravessou a atmosfera tensa, como o prelúdio de um grito agonizante. Maria hesitou. O que ela estava prestes a descobrir poderia muito bem definir a linha entre a salvação e a condenação. Faria Maria o sacrifício necessário para enfrentar esta nova sombra? O que mais seu passado escondeu que ela ainda não sabia? A luta pela verdade estava longe de terminar. A escuridão estava se fechando ao redor de Maria. Cada sombra parecia querer arrastá-la para sua própria tumba. Entretanto, o olhar da jovem à sua frente, perdido e aflito, queimava em sua mente como um farol. Aquela era sua irmã, uma parte dela, e Maria não estava disposta a deixar que qualquer coisa, nem mesmo as sombras ameaçadoras, a separassem mais uma vez. Maria! A voz da irmã ecoou, cheia de desespero. Venha, por favor, estou aqui. Foi nesse momento que tudo fez sentido. As memórias brotaram em sua mente como ervas daninhas, ensanguentando o solo da sua consciência.
O que ocorreu naquela noite fatídica, as brigas no quarto, os juramentos quebrados, o silêncio pesado que se seguiu. Seu coração acelerou. Ela sabia que tinha que enfrentar o que quer que estivesse ali para liberar a sua irmã e, quem sabe, a si mesma. Maria avançou, o boneco de pano ainda firme em suas mãos, pulsando como se entendesse a gravidade do momento. "Eu estou aqui! Vou te salvar!" gritou, enquanto a figura da irmã a observava, seu olhar perdido e sem esperança. A silhueta de sua irmã começou a se contorcer, emaranhada em sombras, como se quisesse se libertar, mas então a mulher dançante se aproximou, rindo com um eco que fazia tremer a sala. "O que você fará agora, Maria? Quer salvar a sua irmã? Então, prepare-se, o sacrifício pode ser maior do que você imagina." As palavras subiram como um grito ensurdecedor em seu coração. O terror enraizou-se em sua mente, mas uma determinação renovada despertou dentro dela. Maria respirou fundo e deixou as lembranças fluírem. O boneco começou a brilhar intensamente, emitindo uma luz dourada que envolvia tudo ao redor, afastando um pouco da escuridão. "Eu não vou deixar que você tome mais nada de nós", gritou Maria, um rugido que veio de seu âmago. Ela avançou em direção à irmã, estendendo a mão, embora uma força invisível a puxasse para trás. As sombras hesitaram, mas a mulher dançante sorriu, como se tudo aquilo fosse um mero jogo. "Você pode achar que a verdade te libertará, mas a dor é o preço." Com um movimento final de bravura, Maria concentrou seu ser no boneco. "A verdade pode doer, mas não estou mais com medo." As palavras reverberaram na caverna e uma onda de luz explodiu, rompendo as correntes que a prendiam. Um grito profundo ecoou e a imagem da irmã se desfez em flashes de luz. Então, a mulher dançante, furiosa, começou a se contorcer, tentando se agarrar à realidade, mas a luz de Maria crescia cada vez mais. As sombras começaram a se dispersar, contorcidas de dor e rancor. "Você não é a única que tem poder aqui," Maria gritou, enquanto a caverna tremia. Com um último esforço, ela chamou a irmã. "Venha, pegue minha mão!" Em um momento, as sombras rugiram e a jovem se lançou em direção a Maria. O contato foi elétrico, um choque que as uniu, e instantaneamente Maria sentiu sua essência brilhando. A luz envolveu ambas e por um instante o tempo parecia estagnar. Quando a luz diminuiu, Maria e sua irmã estavam de pé lado a lado, saudáveis e completas, e a mulher dançante, agora uma mera sombra, desapareceu em um rugido abolido. Elas haviam rompido as correntes do passado, confrontando a dor e o medo juntos. Porém, os ecos da caverna deixaram uma tarefa: nunca esquecer o que se passou, mas escolher seguir em frente. Juntas, elas descobriram uma saída na caverna, onde a luz do luar filtrava-se. Enquanto deixavam aquele lugar sombrio, Maria respirou aliviada, os pesadelos não a controlariam mais. No entanto, o vento carregava um sussurro frio, como um lembrete persistente. A verdade pode ser liberadora, mas o caminho para a cura é repleto de escolhas. E assim, com os corações ainda acelerados e as mãos entrelaçadas, as irmãs deixaram para trás as sombras da floresta, gratas pela luz que finalmente podia brilhar sobre suas vidas. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão te deixar sem fôlego. Este é um momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre o final, sempre lemos tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão aterrorizante. Verdadeiros fãs de terror entendem que nosso apoio faz a diferença e que a próxima história pode estar prestes a correr.